Carlos Zebé estudou arquitetura e depois cinema na Escola Superior de Cinema São Luís, um dos cursos pioneiros no Brasil da sétima arte. Ali foi colega de Carlos Reichenbach e Ana Carolina. Em toda a sua carreira dirigiu 2 curtas e um longa, República da Traição. Destacou-se como diretor de fotografia. São mais de 20 filmes fotografados por ele, entre eles Rua 6 Sem Número, de João Batista de Andrade, O Rei da Velha, de José Celso Martinez Correia e o clássico O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzella. Carlos Zebé é o entrevistado de hoje, aqui no Sala de Cinema. Carlos Zebé, seja bem-vindo ao Sala de Cinema, é um prazer recebê-lo aqui. Igualmente. Carlos, você estuda arquitetura e lá pelas tantas, quase na sequência, passa para cinema, né? Vem do Rio para São Paulo. O que a arquitetura tem a ver com o cinema? Qual que é a relação? No meu caso, o fato de ter feito arquitetura e depois ido para o cinema se prende simplesmente ao fato de que na época não existiam escolas de cinema no Brasil. Então, por exclusão, eu cheguei na arquitetura, porque a arquitetura tinha história da arte, que era uma coisa que me interessava, né? Tinha desenho artístico, que também me interessava. E dentro da arquitetura eu só fiz cinema. Eu refundei o Cineclube, que estava fechado há alguns anos, e fiz um curta-metragem com o pessoal do Centro Acadêmico. Eu fiz como diretor, fotografado pelo Carlos Egberto, chama-se Mar Morto. Existe cópia, não sei te dizer aonde, talvez na Cinemateca aqui brasileira tenha uma cópia desse filme. Então a minha passagem pela arquitetura se resume a um filme de curta-metragem e o Cineclube, que foi muito interessante. A gente fez alguns ciclos, fez um ciclo de Nouvelle Vague, fizemos um ciclo de neorrealismo italiano. Então quando apareceu em São Paulo, né, saiu um anúncio no jornal o Globo, no Rio de Janeiro, que estavam abrindo uma escola de cinema na Faculdade de São Luís, na Avenida Paulista, está lá até hoje, que eles estavam abrindo uma escola de cinema. Minha mãe me avisou, eu nem vi, eu não li o Globo, porque eu achava o Globo muito reacionário, então ela que era assinante lia, e ela me informou disso aí, e eu me interessei muito. Eu tinha uma facilidade, porque minha irmã tinha casado com um paulista, tinha mudado para São Paulo, eu teria até onde ficar, né? E a possibilidade de estudar cinema acendeu meus olhos. Então você larga a arquitetura no Rio? Eu largo radicalmente. Eu não levei nem a régua T e a caixinha dos compassos Kern. Ficou lá no armário, alguém achou e deve ter ficado muito feliz, fez uma boa economia. Mas eu saí, assim, me desliguei, não saí, me desliguei da escola. Não tranquei matrícula. Quer dizer, não queria voltar mesmo? Queimei as pontes. Eu queimei as pontes. Fiz... E em São Paulo, esse curso na São Luís? Então, o curso da São Luís era um curso que tinha uma coisa muito interessante, muito boa, que era a parte toda de humanidades, né? Grandes professores, eu fui aluno lá do Anatol Rosenfeld, do Wilhelm Flusser, do Décio Pignatari, fui aluno do Flusser, do Décio Pignatari, do Mário Chamy, do Roberto Santos, do Persson, né? Mas a escola achava que a prática do cinema, filmar, gravar, não cabia nos 2 primeiros anos de curso. Só teoria. E eu sou uma pessoa que, até por ser fotógrafo, eu tenho uma ligação muito grande com a prática, com o fazer, né? Eu sou uma pessoa... Outro dia um amigo meu olhou, eu tirei do bolso o meu chaveiro e falou: poxa, esse chaveiro é a sua cara. O meu chaveiro tem um canivete suíço, uma lanterna de LED e uma bússola. São coisas práticas, ele serve... Coisa de um MacGyver, né? Aliás, numa época me chamavam de MacGyver. Para resolver, né? Para resolver. Então essa coisa da escola não ter esse lado da realização, né, fez com que quem queria fazer, né, Ana Carolina, minha colega de turma, o Carlão Reichenbach, meu colega de turma, nós fizemos um grupo fora da faculdade, né, com sede ali no apartamento de uma colega nossa no Copan, e fizemos um grupo de produção, fizemos alguns filmes em Super 8 e tal, para suprir, para dar vazão a essa vontade de filmar que a gente tinha. A gente entrou na escola de cinema porque queria filmar, né? Posso dizer de boca cheia, eu sou um boçal.
Mas se for levado novamente aos tribunais, poderá pegar 480. Só poderá ficar livre dos seus crimes se conseguir provar que é louco. Bebê, você já tinha ideia que ia para fotografia? Quando você estava fazendo cinema? Já. Porque você dirige, você vai para fotografia, faz isso. Não, eu basicamente sou um diretor de fotografia. Quer dizer, as minhas excursões pela realização, pela direção, fazem parte mais do início da minha atividade. Né? Eu dirigi um longa-metragem em 1970, chamado República da Traição. Não vamos falar dele depois. Mas de lá para cá, esporadicamente, há pouco tempo, há uns 2 anos atrás, eu dirigi 2 documentários sobre a Gal Costa e o tropicalismo, mas não é uma coisa que eu busque, eu não busco uma carreira de realizador, certo? Eu gosto muito mais de transformar conceitos e palavras em imagens do que propriamente estruturar um roteiro, né? His purpose was always to stay on the edge. Once, he showed me a thought by a Japanese poet. Your poetry emanates from your inmost, when you and the object become one. Eu queria saber, você trabalhou como repórter fotográfico? Trabalhei. A fotografia de estilo é uma coisa que eu nunca abandonei. Sempre esteve presente com maior ou menor presença, desde sempre, né? Desde que esse amigo me emprestou essa Yashica 4x4, que eu não larguei a fotografia nunca mais, né? E mesmo hoje em dia, eu estou aqui dentro, eu ando sempre no bolso, né? Eu ando sempre com uma câmerazinha digital, que é uma espécie de caderno de caderneta de campo. Você vê uma coisa, deve ser visualmente interessante, né? E você registra, aquilo fica guardado ali, aquela imagem. Um dia você está, né? Muito tempo depois, você está com uma ideia qualquer, puxa, eu vi uma coisa parecida e tal, e vai lá, tem a foto. Eu acho que a fotografia, por não ser uma atividade coletiva, de grupo, por ser uma atividade individual, né, ela desenvolve em quem está fazendo a fotografia um outro tipo de percepção diferente, não melhor nem pior, mas diferente daquela que você desenvolve no trabalho de filmagem, de gravação com uma equipe. É uma outra coisa complementar. Então eu nunca soltei a fotografia, porque a fotografia tem esse lado, certo, mais interiorizado, mais de introspecção do fotógrafo, quer dizer, o seu olhar, né, sem intermediação, diretamente com a coisa fotografada, que me interessa muito. Então eu sempre estou fotografando. Atrai também a questão do detalhe, né? Você observar o detalhe, eu acho que acredito que seja importante na tudo, construção. Né? Você está no lugar certo, na hora certa, com a luz certa, né? Você vai desenvolvendo, como eu faço muito documentário, eu gosto muito de documentário. Eu sempre digo que o documentário me proporciona, normalmente, mais satisfação, mais realização como fotógrafo do que a ficção, porque o documentário tem um lado indeterminado, né? Tem uma coisa de imprevisibilidade, que a ficção não tem. A ficção você está sempre preparando tudo para rodar, que me fascina, né? E isso que eu exercito quando faço o documentário tem muita proximidade com esse olhar do fotógrafo de estilo. Todo esse aqui é o material que a gente tem aqui, tudo de office. Sei. E quantas fichas tem aqui nesse arquivo? Olha, o fichário tem um pouco mais de 1 milhão de fichas. É mesmo? Quer dizer, a sociedade era bem vigiada pelo Dória. Bem vigiada. E sobre o Vladimir Herzog, o que tem aí? Tem bastante coisa, tem várias fichas, várias informações sobre ele. Isso, na verdade, tem a ver, dá para se perceber pelo seu temperamento, é que, na verdade, o documentário te traz desafios, porque ele não é uma coisa controlada.
A ficção você tem você 1, 2, 3, 4, você sabe para onde a coisa está caminhando. O acaso é pequeno. Já no documentário, você é o acaso. O entrevistado pode sair correndo, pode bater a porta, responder atravessado. Tem uma frase muito boa que define muito claramente o que é o documentário e o que é a ficção. O Hitchcock dizia que na ficção o diretor é Deus, né? E no documentário Deus é o diretor. Então você tem esse grau de indeterminação no documentário. É verdade. Né? As variáveis são em maior número, né? E você tem menos controle. Então essa situação de você ter que se adaptar rapidamente e ter o olho rápido, né? E o dedo rápido, a mão rápida, para perceber aquilo ali, não perder, e aproveitar. Né? Inclusive eu fiz vários documentários com os mesmos diretores. Você falou aí o André Klotz, o Ricardo Dias, com quem eu fiz vários documentários que eu gosto muito. Não vou citar todos os nomes. Claro, não, sem dúvida. Desculpa, o que eu me esqueci aqui, mas depois que você desenvolve o trabalho com uma equipe de documentário, não só com o diretor, não, com a equipe toda, são equipes muito silenciosas, ninguém se fala no set, certo? Você se entende com as pessoas com o olhar, né? Você consegue se antecipar, inclusive, aos acontecimentos. Fica uma coisa quase que mística de antecipação. Você consegue se colocar naquele espaço, no lugar para onde a pessoa vai em seguida. Isso já me aconteceu várias vezes. Então, quando a gente vê hoje o Bandido, às vezes desperta em algumas pessoas uma impressão falsa de que tudo era improvisado, que aquilo ali é um grande improviso. E não é bem assim. Saí de lá faz 15 anos. Da favela do Tatuapé me mandei pro mundo com uma taxinha encravada no pé. Alguns anos depois... Como é que você conhece o Rogério? Você morou com o Rogério? Vamos falar do Bandido, que eu acho... Porque você estreia praticamente com Bandido, que é um clássico. O primeiro longa-metragem que eu trabalhei foi o Bandido, Isso é uma história longa. Há pouco tempo eu contei essa história no site da Contracampo, daquela revista de cinema. Quem quiser saber em detalhes, está lá na Contracampo, tem uma entrevista grande. O acaso, né? O acaso me levou a encontrar em São Paulo, assim que eu tinha vindo para São Paulo, um amigo do Rio, que era gerente da Difilme, que era distribuidora do Cinema Novo, e... Aí ele perguntou onde eu estava morando. Nessa época minha irmã já tinha separado, eu tinha ido para o Rio, eu estava morando de favor na casa de um colega da escola de cinema. Ele falou, então vamos alugar um apartamento juntos. Eu falei, puta, mas eu estou muito duro. Não, mas tudo bem, a gente vê aí, você paga quando puder e tal. E a gente alugou um apartamento ali na rua General Jardim, perto da Aliança Francesa, com o Zé Alberto Reis, que esse que era gerente da Difilme. E aí o Zé Alberto me apresentou ao Rogério, que já estava querendo fazer o Bandido, andava com um calhamaço datilografado, era o roteiro que ele vivia escrevendo a lápis de caneta em cima. De tanto e tanto tempo, tinha uma coitada de uma secretária do Estadão, ele era jornalista no Estadão, Rogério, que passava tudo aquilo a limpo. Aí ele vinha com um novo roteiro, né? Você começava já logo em seguida. E aí, você viu um pouquinho maior, escrevendo. E aí, a gente teve uma identificação muito grande, né? Então a gente tinha muito gosto, o mesmo gosto pelo cinema e o mesmo gosto pelos mesmos cineastas, né? E isso deu uma aproximação instantânea com o Rogério. A gente teve assim uma identificação instantânea. E aí quando ele voltou no Festival de Cannes, ele fazia cobertura para o Estadão, ele disse, vamos começar esse filme, eu não aguento mais ficar escrevendo roteiro, vamos começar com o que a gente tem. E as 2 primeiras semanas eram uma Kombi, um motorista da Kombi, o Paulo Vilaça, que era o Bandido, né? O Rogério, eu e um assistente de câmera que também fazia às vezes de maquinista. Um típico selvagem do século XVI, jogado em plena selva de Concreto.
O brasileiro à toa na maré da última etapa do capitalismo. O grande... Picareta! Oportunista e revoltoso. Casado na polícia. Como era o trabalho com o Rogério? Porque você começa a trabalhar com ele dentro dessa situação de baixo orçamento. O que ele queria do filme? O que ele pedia para você? Vamos falar dessa criação do Bandido. Então, quando a gente vê hoje o Bandido, às vezes desperta em algumas pessoas uma impressão falsa de que tudo era improvisado, que aquilo ali é um grande improviso. E não é bem assim. Como o Rogério elaborou muito o roteiro, né, não só na imagem, né, mas nos diálogos e também nos textos off, aquela narrativa... Que é uma maravilha. Né? Radialística, né, radiofônica, que ele colocou, aquilo estava tudo escrito no roteiro, aquilo não foi feito depois, na finalização, aquilo estava tudo no roteiro. Né? Então ele tinha o filme na cabeça, né? O que não quer dizer que a filmagem foi simplesmente transpor aquele roteiro para o filme, não foi, até porque as condições justamente eram muito precárias, né? Condições de equipamento e tal. Então a gente era obrigado a um esforço criativo muito grande para conseguir realizar o que a gente tinha em mente, o que a gente queria fazer, com aqueles elementos que eram poucos, né? E isso trazia para o filme um lado de improviso que era muito bom. Agora, o improviso não era tão livre assim, porque o negativo, além de raro, era muito caro, né? Então não podia rodar 3 takes de cada plano, né? Tem muita coisa no filme que é 1 para 1, né? Então, quando tinha ator, né, aquela documentação toda da Boca do Lixo e tal, aquilo ali é tudo 1 por 1, porque não tinha ator, não tinha, né, era olhar e rodar. Mas quando a gente começou a trabalhar com atores, inclusive aí entrou um diretor de fotografia mais experiente, o Peter Overbeck, para fazer a iluminação, né, as noturnas e tal, porque eu não considerava apto, eu sabia que eu funcionava bem na câmera e tal, e sabia fotometrar, então exterior dia eu me virava muito bem, mas quando a gente passou para os interiores e para as noturnas, a gente incorporou, o Peter Overbeck era um grande diretor de fotografia, Peter, onde quer que você esteja também apareça, e o filme ganhou uma outra estatura, né? Mas o filme, embora tivesse o improviso na hora da gravação, da filmagem, esse improviso era limitado pelo negativo. Então a gente ensaiava mesmo. Quando eu era com o ator, ensaiava, porque a gente movimentava muito a câmera, eu fazia coisas em cadeira de roda, arrastado em tapete, sentado em 3 tabelas em cima do tapete, aí parava de puxar o tapete, eu levantava e saía com a câmera na mão, né? Mas a gente fazia, a câmera não parava. Se você vê o filme, né, a câmera não para, está o tempo inteiro andando e tal. Mas aquilo tudo tinha que ser ensaiado, porque não tinha o take 2, né? E a gente vivia no paradigma do plano sequência. Então, se desse alguma coisa errada no meio do plano, não tinha essa, não, vamos daqui para frente, não tinha decupagem a partir de um erro, certo? Era outro plano sequência. Então, como não dava para fazer mais do que 2, 3 takes, tinha que ser muito bem ensaiado. O papai souber, ele te quebra a cara. Peraí, Marina, vem cá. Essa eu não esperava, Carlos. Você é um cafajeste. Que é isso? Moça, será que não daria um jeitinho de o senhor andar um pouquinho mais depressa? É que eu preciso enrolar todo o meu cabelo para hoje à noite. Uma festa hippie. O que a fotografia do Bandido tem de diferente naquele momento? Olha, eu acho que tem uma característica que é muito diretamente ligada a essa penúria de elementos técnicos, né? Essa penúria técnica, que é o fato da gente ter usado, sei lá, mais de 8 tipos de negativo diferentes, de vários fabricantes. Tinha filme Gevaer, Kodak, Dupont, Ferrania, vários fabricantes, e desses fabricantes, emulsões diferentes com sensibilidades diferentes. Então a gente até brincava, era quase como
um enófilo, né, com as suas garrafas de vinho. A gente tinha uma reserva de negativo. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer exterior à noite? Então, vamos usar o Dupont Superior 4, que era o filme com mais contraste, mais precisa. O que a gente vai fazer? É sol, hoje está sol. Vamos levar um Ferrania P30 mesmo, porque com sol a gente dá uma superexposiçãozinha, dá 2/3 de diafragma e ele vai ficar bacana e tal. Então a gente desenvolveu, né? Isso é uma característica que a gente... O filme parece que tem uma unidade estética muito grande, e tem, certo? Mas tecnicamente é uma salada de frutas. Porque, uma improvisação constante. Porque tinha todo tipo de negativo. O jogo de objetivas que a gente tinha não eram todas do mesmo fabricante. A gente tinha uma 50mm que era Zeiss, né? A 85 era Schneider, a 24 era uma Astro Berlin, né? Tinha uma zoom curtinha francesa, Berthiaud. Então era uma loucura, entendeu? Hoje, com o nível de exigência que eu tenho, eu me olhando na máquina do tempo, eu seria um horror aquilo. Como eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Né? Misturar. Não, inclusive sem ter um teste, né? Nenhuma dessas objetivas, quer dizer, elas estavam colimadas com a câmera para ter foco direitinho, mas as características de resolução espacial, de contraste dessas objetivas, eu não determinei a priori, não tinha dinheiro para fazer um teste. Como fazer teste? Vai rodar aí 5 metros, né, de uma carta de resolução, inclusive não tinha nem a carta de resolução, né? Hoje eu consigo descarregar um arquivo de uma carta de resolução na internet. Quando eu dou aula, eu disse, olha, quer uma carta de resolução boa, né? Tá aí no endereço tal, dá lá, o cara baixa, né, manda imprimir aí com 800 dpi em qualquer lugar, e ele fica com uma carta de resolução. Nessa época aonde tinha uma carta de resolução? E eu não sabia de lugar nenhum que tivesse. Né? Então, visto hoje, né, a distância, para ficar um pouco claro, uma epopeia. Para ficar um pouco claro, o que seria uma carta de resolução? Uma carta de resolução é uma carta impressa, certo? Onde você tem frequências espaciais, linhas pretas em fundo branco, com várias frequências, quer dizer, quantidades de linha por centímetro. Então, você tem num centímetro, começa com, sei lá, 50 linhas, 100 linhas, 200 linhas, 300 linhas, tá? Então, você filma essa carta e vê quantas linhas você consegue enxergar, e isso dá a resolução do objetivo. Então, no sentido vertical, você diz que essa objetiva resolve 800 linhas. Diz o diabo. Sempre assim. Em todos os lugares, sempre a mesma coisa. Para mim, a revolução era o terror, mas não é mais. A terceira guerra já começou e ninguém tá dando bola. Estourar. O choque. Criador de verdade tem isso, ele cria a partir do todo, né, de tudo que está presente, dos atores, dos técnicos, né? Então foi uma experiência muito boa. Hervé, como foi a experiência de dirigir República da Traição? Olha, a experiência maior foi depois. O calvário do filme. A experiência kafkiniana de ir a Brasília sozinho tentar liberar o filme. Isso eu tenho uma memória vívida até hoje. Essas coisas não desaparecem, né? Essas experiências não desaparecem. Mas a experiência do filme foi muito prazerosa. Era um filme entre amigos. O produtor do filme, o Cláudio Polópoli, já falecido, era uma pessoa extraordinária, uma pessoa inteligentíssima, brilhante. Ele é coautor do roteiro comigo. Então escrever foi uma delícia, né? Foi uma diversão. E filmar também foi, né? A gente filmou no litoral do estado do Rio, ali Itaipuaçu, Itaipu, Piratininga, como se fosse um país da América Central, né? Um país imaginário chamado República de Maraguaiá. Era uma história que envolvia o que estava no ar naquele momento, que era
A repressão política, né, a asfixia da opinião, né, tinha uma parte toda de... tinha tortura. O filme foi proibido basicamente pelas cenas que tinham... Cenas fortes de tortura. Cenas fortes de tortura. Se refere. Mas tinha um lado jocoso. O filme... Eu nunca mais quis ver o filme, gozado. O filme passa de vez em quando. A Cinemateca, há pouco tempo, ano passado, fez uma sessão com o filme. E é uma coisa que está muito distante, né? Eu, quer dizer, não renego. Acho que é um retrato meu e do entorno do Brasil. E é uma metáfora, né? Ele se passa nesse país imaginário, em Maraguaiá. E trata de vários temas, né? Tem um tema também do colonialismo. Eles são estrangeiros, o casal que vai para lá é um casal estrangeiro. E ele aparentemente é um cientista, mas ele tem uma atividade também comercial, de espionagem industrial, de recursos naturais daquele lugar. E também é uma história, é um triângulo amoroso. Eles têm um empregado local que se envolve com a mulher dele. E é uma comédia também. Então é um filme sem gênero. Alguns críticos dizem que há um diálogo muito forte com A Terra em Transe, do Glauber. Olha, você acha que tem isso? Nada. Você como realizador? Nada. Com todo respeito, eu gosto do filme do Terra em Transe, mas o Terra em Transe se toma numa seriedade que eu jamais conseguiria naquela época ter. O personagem do jornalista lá, o Paulo... Jardel Filho. O Jardel Filho, aquela coisa, né, impostada, exaltada dele, aquilo não tinha nenhuma identificação com aquilo. Eu não tinha nenhuma identificação com aquilo. Achava até uma coisa, quer dizer, uma nota muito acima da escala para mim, aquilo ali. Não vejo. Pode ser, quer dizer, você está mais informado do que eu. Eu não lia muita coisa que foi escrita sobre o filme, eu não li. Mas eu discordo. Acho que eu li coisas o filme fazendo paralelos, cena. Não tem não. E vencemos. As coisas que vi naquela campanha, uma tragédia muito maior do que nossas próprias forças. Na calma da mesma varanda onde tínhamos planejado em festa a luta. O Rei da Vela, do Zé Celso Martinez Corrêa, que é um filme a partir da peça de teatro lendária no Teatro Oficina. Como que foi realizar esse trabalho? Porque ele se prolonga. Olha, foi incrível. O Rei da Vela foi uma experiência sensacional, porque nunca se pensou em fazer a peça filmada, isso nunca esteve nos planos de ninguém, né? Mas o segundo ato, que era passado no palco e tal, explodiu, foi para a Praia de Ramos, foi para o Rio de Janeiro, né? E o terceiro ato foi mantido no teatro, né? Então o filme começa em preto e branco dentro do teatro, né? Com a cena do Abelardo I enfrentando os clientes dele lá, o pessoal, os enforcados, né? E depois sai no segundo ato, explode em cores, né? O filme começa preto e branco, explode em cores no segundo ato, que é totalmente tropicalista mesmo, né? A gente levava para as locações os elementos cenográficos que o Hélio Aschenbauer criou e construiu. Eram lindíssimos. Lindíssimos, né? A paleta de alta temperatura. E eu fiz a captação das imagens ainda em Ektachrome. O filme é todo filmado em Ektachrome, revelado pela Kodak direitinho e tal. Então as cores do filme eram impressionantes, né? Os soldados de um quartel adotaram Jujuba ficou sendo o mascote do batalhão. Mas o Jujuba era amigo dos seus companheiros de rua.
E o Zé Celso como diretor? É ótimo. O Zé Celso Como que era lidar com aquela... O Zé Celso é ótimo trabalhar com ele, porque ele é uma pessoa que nunca reprime a criatividade. Ele sempre, se você dá uma ideia, ele sempre incorpora e amplia aquela ideia e vai... Ele tem um aspecto muito interessante como criador, porque todo criador bom, criador de verdade, tem isso. Ele cria a partir do todo, né? de tudo que está presente, dos atores, dos técnicos, né? Então foi uma experiência muito boa. Hébert, nos anos 70 você trabalha com vários diretores, faz uma infinidade de filmes. Eu queria que você destacasse alguns nos seus trabalhos dessa época. Nos 70 eu fiz de tudo, né? Eu tenho uma participação no filme do Fernando Campos, no Viagem ao Fim do Mundo, que é um filme muito interessante, né? Um filme difícil, um filme de tese, mas o Fernando sempre uma grande cabeça, né? O Fernando era o cara que, quando perguntava para o Glauber quem era o grande cabeça do cinema brasileiro, ele falava Fernando Coni Campos. Eu sei! É isto! Eu fiz bastante coisa. Eu quis meio que experimentar. Eu na linguagem de hoje, eu meio que atirei para muitos lados. Eu sempre tive muito receio de como profissional, ser especializado, né? Porque quem te especializa não é você, os outros te especializam. E eu sou uma pessoa que tem curiosidade, sabe, de incursionar em outros gêneros, em fazer coisas que eu não fiz ainda. O que deu mais prazer nessa descoberta? Você se lembra? O que te proporcionou assim essa navegação pelo conhecimento? Os documentários me dão uma satisfação muito grande. Eu fiz um documentário nos anos 90, no final dos anos 80, começo dos anos 90, com o Ricardo Dias, sobre religião no Brasil. O Fé. E esse filme foi um estudo fascinante, porque a gente abordou todas as denominações religiosas existentes na época no Brasil. Então, me deu uma visão desse lado religioso, místico no Brasil, que eu não tinha ideia do que era isso, entendeu? E você ter o contato direto, né, Umbanda, foi muito interessante. É o que eu digo, o documentário você aprende demais, porque você tem que se colocar dentro da situação, né? O documentário, que é muito distante, né? Essa tentativa de fazer o documentário frio de fora, isso é sempre frustrado, você sempre vai se envolver. Na magia, a gente convive com os mistérios. Então, a magia ela é muito mais instintiva do que racional. Você vive a sombra, você vive a luz. Você vive a alegria, você vive a dor. Nunca vamos fugir dessa dualidade. Né? Olha, eu gosto muito de trabalhar com diretores jovens. Eu penso da seguinte maneira: o diretor jovem, ele vai me ensinar algumas coisas, ele vai me pedir algumas coisas que eu não sei, que eu vou ter que pensar para resolver. Hébert, você volta a encontrar nosso querido Rogério Sganzella no Nem Tudo é Verdade. E esse filme é interessante porque você já se referiu a isso, a questão dos gêneros, do documentário e da ficção. E ali fica... O Rogério faz um jogo brilhante do que é Nem Tudo é Verdade, de fato. Para você harmonizar isso na fotografia... Eu fiz até umas brincadeiras, né? Eu tentei fazer as imagens do Rio, coloridas, ficarem com o aspecto das imagens de Technicolor desse período, né? Não, já o Technicolor de 3 películas. E consegui, acho que consegui um pouco.
fazer uma... Era uma paródia mesmo, né? Não era uma tentativa de fazer, porque o Technicolor era um processo extraordinário. Até hoje a gente vê aqueles filmes, né, aqueles musicais do Minelli, aquelas coisas de Hollywood dos anos 40, 50. É uma cor inebriante, maravilhosa, né? E é muito difícil você conseguir um resultado próximo daquilo com os processos atuais. Mas eu fiz uma paródia, me diverti muito fazendo a paródia. Foi muito divertido. Agora, sofrido, era um filme que não tinha o mínimo de condições, né? A filmagem parava, muito complicado. Mas eu gosto do filme, A água era o seu elemento natural, seu elemento vital. Morreu afogado na beira da praia, tentando reproduzir o seu feito para o cinema. Bom nadador, nas circunstâncias em que desapareceu no oceano, só poderia ter sido devorado por um monstruoso tubarão. Um Homem de Moral, o documentário sobre o Vanzolini, né, do Ricardo Dias, que é sobre o maravilhoso biólogo e ainda mais maravilhoso compositor Paulo Vanzolini. Por exemplo, vamos falar um pouco da gênese desse filme, que é um documentário. Como você monta isso? Então, esse foi outro filme que começou na marra. Esse filme não tinha produtor no início. Eu tinha já comprado uma câmera eletrônica, uma câmera digital, e o Ricardo me apresentou a ideia. Eu sou fã do Vanzolini como compositor, como pessoa, e eu falei: ô Ricardo, vamos começar fazendo as entrevistas, que é mais fácil, né? Eu tenho equipamento, eu tenho um pouco de luz e tal, vamos fazendo as entrevistas. E fizemos 2 longas entrevistas com ele, em dias alternados e tal, e ficamos com aquele material inicial muito interessante, né? Aí depois, com o lançamento da caixa dos CDs dele, ia ter um show, né, em São Paulo do lançamento da caixa. E aí a gente montou uma equipe, né, uma equipe de cobras, né? Eu sempre digo que nunca mais eu vou ter a oportunidade de ter como cameraman o Lauro Escorel e o Elcio Nagavini. É verdade, hein? Né? Estava muito bem acompanhado. Aí a gente captou esse show, né? Ele está presente no filme todo, de uma forma que eu gosto de ver música em cinema, que é a música inteira, sabe? Essa coisa de ficar mostrando um pedacinho de música. Verdade, é uma tortura. É uma tortura, você começa a entrar no clima da música e tal, o cara corta e vai para outro lugar, né? Tem as músicas inteiras. E aí, a última coisa que a gente filmou, que foi interessante deixar por último, porque é o que costura o filme, foi a São Paulo, do Paulo Vanzolini. Se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca é inútil, eu não desistia. Então era ver o São Paulo de Honda, era ver o São Paulo de volta por cima, né? E foi muito interessante O filme, inclusive, abre com uma longa sequência, né, dessa São Paulo, e fomos muito felizes, tivemos muita sorte. No documentário você tem que ter sorte, né? Porque, primeiro, que as coisas não se repetem, aquilo que aconteceu só daquela vez. Então, se você não tiver muito sintonizado e pronto, de prontidão, você vai deixar escapar muita coisa, né? E segundo, porque você tem que dar sorte. Você vai um dia num determinado lugar. Um dia a gente foi ali no Largo da Batata, ficamos o dia inteiro no Largo da Batata. Começamos de manhã e tal. E aí, quando chegou de noite, começou a cair uma chuvinha fina, uma garoazinha. E as luzes começaram a se acender, e começou a ter aquele brilhozinho no chão e tal. Quer dizer, isso é sorte, né? Então, a gente teve muita sorte nesse material, e esse material realmente amarrou o filme. Eu sei que jamais hei de ter quem venha amar e querer bem
No filme do Mocasel, A Margem da Imagem, que trata de pessoas que são moradores de rua, você... Qual a dificuldade sua era não realçar aquela pobreza, aquele estado de penúria, ou era, ao contrário, você dar uma dignidade, encontrar uma dignidade naquela situação? Então, eu acho que a primeira preocupação que eu tive era não adjetivar a pobreza. A pobreza não precisa adjetivar a pobreza já é uma situação limite, né? A pessoa despossuída, que não tem os meios mínimos de sobrevivência, ela não precisa de adjetivação nenhuma, entendeu? Então eu procurei não ressaltar, sabe? Não ficar botando nada em primeiro plano que aumentasse o impacto. Eu procurei fazer imagens não impactantes, certo? Não procurar aumentar a sensação do espectador vendo aquela imagem. Entendeu? Eu procurei ser econômico e não dar ênfase, entendeu? Porque a pobreza já é uma coisa em si chocante. Você não precisa aumentar aquilo na imagem. Entendeu? Então, eu procurei fazer uma imagem, em alguns momentos, talvez tenha feito até o contrário. Talvez tenha procurado ressaltar, sim, a dignidade que aquelas pessoas mantêm naquela situação totalmente adversa, certo? Mas tomei muito cuidado inicialmente, nos primeiros dias e tal, com não adjetivar, não hipertrofiar a situação daquelas pessoas. Vamos me fazer essa toca aqui? Por que eu bolei 2 sábios? Por que, Cascavel? Bolei porque tá bolado. Porque para me fazer uma toca, eu tenho que olhar para ver se não pertence firma, não pertence nada de correio, não pertence governo. Eu vou numa área pública. O que significa? Não pertence a ninguém. Bebê, como que é participar de um documentário como o Vlado, 30 anos depois, o filme do João Batista, com essa carga? Porque quando o João faz esse filme, né, que é em homenagem ao Vladimir Herzog, né, já tinha uma ideia de uma homenagem, de uma reavaliação daquele momento. Agora, e tem imagens de épocas, tem imagens, entrevistas contemporâneas. Como que é a sua postura nisso? Então, esse projeto do João Batista, eu entrei bem no final, eu entrei para fazer as imagens que costurariam o filme. Mais uma vez, as imagens finais. Esse é um processo natural, né? Você vê o filme todo, aquele material todo junto e descobre o que precisa fazer. Porque o João fez uma coisa muito interessante. O João era grande amigo do Vlado. Eles foram contemporâneos na TV Cultura. Então, a ligação do João Batista, antes de mais nada, é uma ligação sentimental. Pessoal, sentimental. Ele perdeu um amigo. Ele não perdeu um profissional, colega, ele perdeu um amigo. E ele fez uma coisa muito interessante, que eu inclusive incentivei-o a fazer, que foi ele mesmo captou as entrevistas todas do filme com uma câmera pequenininha. Ele ia lá, o máximo que fiz foi colocar com ele um assistente meu, o Fabiano Pieri, que hoje já é diretor de fotografia, na época era um assistente, para o Fabiano fazer uma segunda câmera, que eu chamava de Just in Case. Se nada mais der certo, tá ali. Mas o Batista é que captou as imagens principais do filme. Entendeu? E eu achei isso, naquele filme, era o que devia ser feito, era a coisa certa a ser feita. E ele sempre cultivou as amizades, né? Ele sempre escreveu, não existia computador, e-mail, internet, então era escrito, ele sempre escreveu muito, né? Então ele sempre cultivou amigos, né? Então, qualquer lugar que a gente tinha, sempre tinha amigos, a gente encontrava, aproveitava muito, né? Porque tinha um olhar da pessoa que estava lá. Sempre foi muito gostoso isso, durante um ano. Depois de um certo tempo, acho que já no segundo ano, começou, sabe, aquela coisa, a coceira, né? Bebê, nos últimos anos você tem se dedicado muito a curtas. Você está muito ao lado desses realizadores de curtas. Eu não tenho nem feito tanto curta assim, não. Isso daí é uma ideia sua também de aprender, de experimentar? Olha, eu gosto muito de trabalhar com diretores jovens. Eu penso da seguinte maneira: o diretor jovem, ele vai me ensinar algumas coisas, ele vai me pedir algumas coisas que eu não sei, que eu vou ter que pensar para resolver. Quando eu trabalho com pessoas da minha geração, eu sei mais ou menos tudo o que eles
querem, não tem muita dificuldade, né? O diretor jovem sempre te traz um desafio. Ele quer algumas coisas que não foram feitas ainda, entendeu? Ou que aparentemente, num primeiro momento, parecem impossíveis de serem feitas, né? Então eu gosto muito do desafio. Eu nem tenho feito tantos curtas assim, não. É porque não vou dizer que é sorte, porque estaria tirando o mérito deles, criadores, diretores. São filmes que ganharam muitos prêmios, que foram muito reconhecidos, né? Eu fiz os 3 filmes do Rodrigo Grota, o Satoru Uso, o Booker Pittman e o Haruo Ohara agora, todos filmes que ganharam um monte de prêmios no Brasil, no exterior, ficaram muito visíveis. E esses 3 filmes são filmes feitos em preto e branco, né? O último deles, o Haruo Ohara, sobre um fotógrafo japonês, um grande fotógrafo. Recentemente a obra toda dele foi adquirida pelo Instituto Moreira Salles. E o meu desafio era enorme, né? Porque eu fui fazer o filme em preto e branco, né? Como ele fotografava, e em digital, e ele fotografava em película, né? Então eu tive que desenvolver aí ideias, né, e técnicas para conseguir chegar no universo imagético do Haruo Ohara, que era uma coisa muito sofisticada, difícil, né? Com as características de uma outra mídia, de um outro suporte que é o digital. E eu acho que saí bem, né? Tem ganho os prêmios. Tem ganho prêmios aí, né? Carlos Weber, obrigado pela sua entrevista aqui no Sala de Cinema, foi um grande prazer. Eu que agradeço, foi muito bom, né? Me lembrei de muitas coisas que eu tinha esquecido até. Foi uma grande delícia. Até o próximo Sala de Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.